Minha esposa pediu divórcio no dia em que minha empresa bateu o primeiro milhão. E não, ela não queria ficar com metade do dinheiro. O que ela me disse naquela noite foi algo que eu nunca imaginei ouvir. Meu nome é Fernando, e durante 12 anos eu fui casado com a mulher que eu achava ser o amor da minha vida. A gente se conheceu na faculdade, casou jovem e construiu tudo do zero juntos. Ela estava comigo quando eu não tinha nada, literalmente nada. Morávamos num apartamento alugado de 40 metros quadrados, dividíamos um carro velho que quebrava todo mês, e teve época que a gente comia macarrão instantâneo no jantar porque era o que dava para comprar. Mas eu tinha um sonho. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. Trabalhava o dia inteiro num emprego normal e passava as noites e finais de semana desenvolvendo minha startup de tecnologia. Eram anos de sacrifício, de investir cada centavo que sobrava, de falhar e tentar de novo. E ela estava lá, do meu lado. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Depois de 7 anos tentando, minha empresa finalmente decolou. Conseguimos um grande contrato, investidores entraram com dinheiro pesado e da noite para o dia a nossa vida mudou completamente. Compramos uma casa grande, trocamos de carro, viajamos para lugares que a gente só via em revista. Eu finalmente podia dar para ela tudo o que eu sempre quis. Mas algo estranho começou a acontecer. Ela ficou distante. Não do jeito que você imagina quando pensa em traição ou interesse em dinheiro. Era diferente. Ela parecia triste, perdida. Eu chegava em casa empolgado para contar sobre reuniões importantes, novos negócios, oportunidades gigantes que estavam surgindo, e ela só balançava a cabeça e dizia: "Que legal, amor", com um sorriso forçado. Eu não entendia. Depois de tanto tempo lutando, a gente tinha conseguido. Estávamos vivendo o sonho. Por que ela não estava feliz? Tentei perguntar algumas vezes: "Está tudo bem?" Ela sempre respondia que sim, que estava apenas cansada. Eu acreditava porque queria acreditar, porque estava ocupado demais construindo um império para parar e realmente prestar atenção. Até que numa sexta-feira à noite, depois de eu chegar de uma viagem de negócios, ela pediu para a gente conversar. Meu coração já apertou. Todo mundo sabe que quando alguém pede para conversar desse jeito não é nada bom. A gente sentou na sala da nossa casa nova, aquela sala enorme com móveis caros que eu tinha comprado para impressionar, e ela olhou para mim com os olhos cheios d'água. "Fernando, eu quero o divórcio." Meu mundo desabou naquele segundo. Não fazia sentido nenhum. A gente não brigava. Eu não tinha traído, ela também não. Não tinha violência, não tinha falta de respeito. E, principalmente, a gente tinha acabado de conquistar tudo o que sempre sonhamos. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. E o que ela respondeu mudou completamente minha visão sobre tudo. Porque eu perdi meu marido no caminho. Ela explicou. Disse que durante todos aqueles anos de luta, quando a gente não tinha dinheiro, a gente tinha um ao outro, de verdade. Eu chegava em casa cansado do trabalho e do projeto paralelo, mas a gente conversava, ríamos juntos, fazíamos planos, assistíamos série abraçados no sofá velho, cozinhávamos aquele macarrão instantâneo e transformávamos aquilo numa festa. Ela disse que naquela época eu via ela, eu ouvia ela. Eu perguntava sobre o dia dela, sobre os sonhos dela, sobre o que ela estava sentindo. A gente era pobre em dinheiro, mas rico em conexão. Mas depois que o dinheiro chegou, segundo ela, eu me tornei outra pessoa. Não um marido pior no sentido tradicional. Eu não gritava, não era grosseiro, não ignorava completamente. Mas eu virei alguém obcecado. Obcecado em crescer mais, ganhar mais, conquistar mais. Cada conversa girava em torno de trabalho, de números, de metas. Eu não perguntava mais sobre ela, não lembrava mais de pequenos detalhes da vida dela. Não tinha mais tempo para sentar e só estar junto. Você está fisicamente aqui, mas sua mente está sempre em outro lugar, ela disse. Eu me sinto invisível. Me sinto sozinha, mesmo estando casada. E essa solidão dói mais do que quando a gente não tinha nada, porque pelo menos naquela época eu tinha você de verdade. Ela continuou falando e cada palavra era como um soco no estômago. Ela disse que tentou me falar sobre isso várias vezes, de forma sutil, mas eu sempre desviava para falar de trabalho.
que ela tentou propor fazermos coisas juntos, mas eu sempre tinha uma reunião, uma viagem, um compromisso importante. Que ela se sentia culpada por não estar feliz quando deveria estar, afinal tínhamos tudo o que queríamos materialmente. Mas não tínhamos, porque o que ela queria era simples, e eu tinha deixado isso de lado achando que estava fazendo o melhor para a gente. Ela queria atenção, presença, conexão. Fernando, eu te amo, sempre amei, mas eu não aguento mais amar alguém que não está realmente comigo. Eu preciso de um parceiro, não de um provedor distante. E eu sei que você é capaz de ser esse parceiro, porque você já foi, mas você escolheu outra coisa. Naquele momento, eu quis gritar que ela estava errada, que eu estava fazendo tudo por nós, que cada hora extra de trabalho era para garantir nosso futuro, que ela deveria entender. Mas eu não disse nada disso, porque no fundo, lá no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Os dias que seguiram foram os piores da minha vida. Ela se mudou para a casa da irmã e eu fiquei sozinho naquela casa enorme que de repente parecia um mausoléu. Cada cômodo vazio ecoava o silêncio da minha própria falha. Tentei me distrair com o trabalho como sempre fazia, mas pela primeira vez trabalho não resolvia nada. Eu chegava no escritório e não conseguia focar. Ficava olhando para as paredes, repassando cada conversa que tivemos, cada momento que eu escolhi o celular ao invés dela, cada vez que ela tentou se conectar comigo e eu estava ocupado demais para perceber. Liguei para ela depois de alguns dias. Implorei para conversarmos de novo. Ela aceitou. A gente se encontrou num café, daqueles pequenos que a gente costumava ir quando estava começando a namorar. A ironia não passou despercebida. Eu posso mudar, foi a primeira coisa que disse quando sentamos. Ela suspirou. Fernando, não é sobre mudar, é sobre escolher. Você escolhe se conectar comigo ou escolhe viver no piloto automático do trabalho. E você tem escolhido a segunda opção há anos. Mas eu vou escolher diferente agora, prometo. Promete? Ela perguntou, e não tinha raiva na voz, só cansaço. Quantas vezes nos últimos 2 anos você prometeu que ia desacelerar? Quantas viagens você cancelou no último minuto? Quantos jantares você chegou atrasado porque surgiu algo urgente? Quantas vezes eu te pedi para me olhar nos olhos durante uma conversa e você estava checando o e-mail no celular? Eu não tinha resposta, porque cada pergunta dela era uma faca entrando mais fundo na ferida da verdade. Eu não estou fazendo isso para te punir. Estou fazendo porque eu me perdi no meio de tudo isso. Passei tanto tempo sendo a esposa paciente, a esposa compreensiva, a esposa que apoia, que esqueci de ser eu mesma. Esqueci o que me faz feliz. Esqueci dos meus próprios sonhos porque eu estava tão focada em apoiar os seus. Foi aí que eu percebi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Não era só sobre eu ter negligenciado ela, era sobre ela ter se anulado por mim. Quais são seus sonhos? Perguntei, e percebi com horror que eu não sabia a resposta. Não conseguia me lembrar da última vez que conversamos sobre isso. Ela deu um sorriso triste. Exatamente. Você nem sabe. E eu também não sei mais. Faz tanto tempo que ninguém me pergunta isso, nem eu mesma. Ela me contou que sempre quis voltar a pintar, que tinha largado essa paixão para trabalhar em empregos que ajudassem a pagar as contas enquanto eu construía minha empresa, que sonhava em fazer uma exposição, talvez dar aulas, coisas simples, mas que eram dela. Me contou que se sentia culpada por querer essas coisas quando eu estava construindo um império, que achava egoísmo reclamar de solidão quando tínhamos uma casa linda e dinheiro no banco, que tentou se convencer que estava feliz, mas estava cada vez mais perdida. Eu olho para minha vida agora e não reconheço nada. Não reconheço nossa casa porque eu não escolhi nada nela. Você escolheu tudo correndo entre reuniões. Não reconheço nossa rotina, porque não temos rotina, temos a sua agenda. Não reconheço meu marido, porque a pessoa que eu amei virou um estranho obcecado com sucesso. Cada palavra doía porque era verdade. Eu tinha me tornado um estranho, não só para ela, mas para mim mesmo. Naquele café, eu percebi algo devastador. Eu tinha passado 7 anos lutando para ter sucesso porque achei que isso ia fazer a gente feliz. E quando finalmente consegui, destruí a única coisa que realmente importava no processo. Ganhei o mundo inteiro, mas perdi minha alma.
e perdi a dela junto. O que eu faço agora? Perguntei e minha voz falhou. Não sei, Fernando. Honestamente não sei. Porque o problema não é só você, sou eu também. Eu deixei isso acontecer. Fiquei quieta tempo demais. Me anulei e agora preciso me encontrar de novo. Você ainda me ama? Perguntei com medo da resposta. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Amo, mas amor não é suficiente. Amor sem conexão, sem presença, sem reciprocidade é só uma palavra vazia. E eu tô exausta de amar sozinha. Saímos daquele café e eu andei sem rumo pela cidade por horas. Terminei sentado num banco de praça, vendo famílias passarem. Pais brincando com filhos, casais de mãos dadas, gente rindo junto. Coisa simples que eu tinha esquecido o valor. Peguei meu celular e abri o aplicativo de e-mail. Tinha dezenas de mensagens não lidas, reuniões para agendar, propostas para avaliar. O mundo corporativo não parava, nunca parava. E naquele momento eu tive uma clareza que nunca tinha tido antes. Nada daquilo importava, absolutamente nada. Eu podia ter todo o sucesso do mundo, todos os milhões, todas as conquistas e morrer sozinho numa casa vazia, cheio de arrependimento. Fiz algo que nunca tinha feito. Mandei uma mensagem para o meu sócio dizendo que ia ficar offline por um tempo, que precisava resolver algo pessoal urgente. Desliguei as notificações e, pela primeira vez em anos, coloquei o celular no bolso e esqueci que ele existia. Fui para casa, peguei um caderno velho que tinha numa gaveta e comecei a escrever. Escrevi tudo. Cada momento que falhei. Cada escolha errada. Cada vez que coloquei trabalho na frente de amor. Foram páginas e páginas de verdades dolorosas. Mas também escrevi sobre quem eu queria ser. Sobre o homem que eu era quando conheci ela. Sobre os valores que eu tinha esquecido. Sobre a vida que eu realmente queria. Não a vida que o ego e a ambição tinham me convencido a perseguir. Passei semanas nisso. Fui para terapia pela primeira vez na vida. Contratei alguém para assumir parte das minhas responsabilidades na empresa. Comecei a reaprender a viver sem estar constantemente checando mensagens, sem estar sempre no modo trabalho. E o mais importante, comecei a reaprender quem era Fernando. Não o CEO, não o empreendedor de sucesso, mas o ser humano por trás disso tudo. Depois de 2 meses, mandei uma mensagem para ela. Não pedindo para voltar, não prometendo mudanças. Só dizendo que gostaria de tomar um café de novo, se ela quisesse, sem pressão. Ela aceitou. Quando a vi entrar no café, percebi algo diferente nela também. Ela estava diferente, mais leve. Tinha cor no rosto, sorriso mais genuíno. Você está bem? Eu disse. Não como pergunta, mas como uma afirmação. Estou, ela respondeu. Voltei a pintar. Estou fazendo terapia também. Estou me reencontrando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti ciúme de não estar incluído nisso. Senti genuína felicidade por ela. A gente conversou por horas, mas dessa vez foi diferente. Eu escutei de verdade. Não estava pensando no que ia responder enquanto ela falava. Não estava checando o celular. Estava ali, presente, pela primeira vez em anos. Contei para ela sobre tudo que tinha feito. Sobre a terapia, sobre delegar responsabilidades, sobre começar a entender que sucesso não é só dinheiro no banco. Não estou te contando isso para te convencer a voltar, eu disse. Estou contando porque você merece saber. Você estava certa em tudo, e eu precisava quebrar completamente para entender isso. Ela ficou em silêncio, olhando para mim com uma expressão que não consegui ler. Eu não sei se a gente vai voltar, Fernando, ela finalmente disse. Sinceramente não sei. A ferida é muito profunda. Foram anos se sentindo invisível. Não é algo que cura da noite para o dia. Eu sei, respondi. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo uma chance de te mostrar que eu posso ser diferente. Não promessas vazias, ações. Se você quiser me dar essa chance, vou passar cada dia provando. E se não quiser, vou respeitar. Porque pela primeira vez eu entendo que amor de verdade é sobre o que a outra pessoa precisa, não sobre o que eu quero.
Ela aceitou nos encontrarmos de novo, mas estabeleceu regras. A gente não voltaria a morar junto ainda. Não íamos apressar nada. Cada encontro seria uma escolha consciente, não um hábito automático de casados. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Os meses seguintes foram como namorar de novo, mas melhor, porque agora eu era uma versão mais consciente de mim mesmo. Eu planejava nossos encontros, pensava em coisas que ela gostava, perguntava sobre os quadros que ela estava pintando, desligava o celular quando estávamos juntos, estava presente, realmente presente. Teve uma noite que a gente estava andando pela cidade depois de jantar e ela parou no meio da calçada e olhou para mim com lágrimas nos olhos. "O que foi?" perguntei, preocupado. "Eu tinha esquecido como é bom estar com você. O você de verdade." Naquele momento, entendi que talvez tivéssemos uma chance. Mas também entendi que mesmo se não tivéssemos, o processo tinha valido a pena, porque eu tinha me reencontrado, tinha reaprendido o que realmente importava, tinha voltado a ser humano, não uma máquina de produtividade disfarçada de pessoa. Hoje, 9 meses depois daquela conversa devastadora, a gente ainda está reconstruindo. Ela voltou para casa há 3 meses, mas foi uma decisão que os dois tomamos juntos, com os olhos abertos, sabendo exatamente o que estava em jogo. Eu mudei meu papel na empresa. Não sou mais o CEO que trabalha 18 horas por dia. Tenho horários fixos, tenho limites. E descobri que a empresa funciona igual, talvez até melhor, porque agora eu tomo decisões mais conscientes ao invés de operar no modo piloto automático do workaholic. A gente faz terapia de casal. Tem dias difíceis. Tem momentos que eu recaio e pego o celular quando não devia. E ela me avisa. Com amor, mas com firmeza. E eu agradeço, porque ela está me ajudando a ser melhor. Ela abriu um pequeno ateliê. Está dando aulas de pintura. Está florescendo de uma forma que eu nunca vi. E isso me enche de orgulho de um jeito que nenhum milhão jamais encheu. E aprendi algo que deveria ser óbvio, mas que nossa sociedade obsessiva por sucesso nos faz esquecer. De que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde sua alma e as pessoas que ama no processo? Hoje, eu estou grato a ela por ter tido a coragem de falar a verdade, por não ter ficado infeliz em silêncio para sempre, por ter me dado a chance de acordar antes que fosse tarde demais. Porque no fim, sucesso de verdade não é sobre quanto dinheiro você tem ou que posição você ocupa. É sobre estar em paz com quem você é. É sobre dormir tranquilo, sabendo que as pessoas que você ama se sentem amadas. É sobre olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê. E isso não tem preço. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal.